Eu sou Glória Tancredi, autora do livro Novos Modelos de Família, o qual eu lancei há em torno de um ano. É um livro que aborda assuntos do cotidiano, né, nas famílias, trabalha muitos conflitos, né, entre pais e filhos, trabalha sobre a questão de limites, né, dos filhos, onde os pais estão tendo dificuldades de educá-los, né, por temer esse tipo de andamento que deu o mundo atual, a aceleração, né, dos filhos, em que eles muitas vezes se colocam na posição de ser um genitor e não filho. E daí há uma necessidade de nós falarmos sobre isso um pouco, que eu pesquisei e que passei para a caneta aqui, para o papel, na verdade que se transformou no livro. E vou iniciar para vocês entenderem que o meu foco é a família. Por isso o título Novos Modelos de Família. Mas aí a gente pode questionar por que novos modelos? Porque se você prestar atenção, nós prestarmos atenção mesmo, vamos entender que a família tem passado por várias mudanças. Então são vários modelos, por isso que novos modelos. Você vê que de uma forma assim mais ampla, o século XXI, né, é onde está mostrando mais para a gente essa mudança na sociedade, né, na família, mas do século XIX para cá é que elas começaram realmente a modelar um novo perfil. Começando dentro da nossa própria casa, né, vamos falar agora sobre o lar. Eu falo muito sobre o conflito, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu não entendo quando você fala de família e fala que o conflito é uma coisa positiva entre casais, entre irmãos, entre tios, entre famílias em si. Aí eu explico. Olha, quando eu falo que ter conflitos, eu não estou falando de brigas, eu estou falando daquela conversa do que está sendo guardado, que foi guardado no dia a dia, ou de uma parte, de outra, digamos de um casal, né? Vamos para um casamento agora. E o que é que acontece? Tem uma das partes que nem sempre fala, ela guarda. E quando ela guarda coisas que não a agradaram, tem coisas que você recebe do seu cônjuge e que você não se agradou. Isso às vezes vai juntando durante muitos anos. E de tanto você guardar, uma das partes, essa que guardou mais, vai ter um momento que ela está implodindo, mas ela vai explodir, né? Ela vai chegar à tona daquilo tudo que ela achou, né? Calando, para evitar exatamente um conflito, que seria uma coisa ajudadora, porque o conflito, ele ajuda. Como ajuda? Ajuda porque você vai acertar as arestas junto com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua esposa, às vezes com o seu pai, com a sua mãe, porque toda família, ela tem divergências. Mas não quer dizer que a gente tenha que guardar essas divergências por medo de falar. Porque a fala, quando nós estamos falando, nós estamos desabafando, ou melhor, estamos mostrando nossas insatisfações. Porque a outra pessoa do outro lado às vezes não percebe, porque meu marido ele não presta atenção em mim, mas ele não vai adivinhar o que você guardou durante determinado tempo. Essa parte aí, para mim, ela é muito importante quando eu abordo isso. Porque existem às vezes separações, né, entre famílias, casais, família em si, né, irmãos, porque deixaram de falar algo que era para ser falado e através dessa fala aconteceu o perdão, aconteceu a transformação, acontecer a mudança, para que aí depois de tudo colocado, como a gente chama na antiguidade, né, a pratos limpos, você realmente vai estar tranquila, porque você não guardou. Aquilo que você guarda não vai fazer bem. Não faz bem para você e mais adiante para a relação.
porque vai ter um momento que você vai ter que mostrar a sua insatisfação. Então, eu coloco nesses novos modelos de família que o diálogo ele seja sempre praticado, para que ambos se entendam através dos sentimentos falados e não só sentidos. Isso para mim é forte. O que é que vocês acham? Tem uma outra questão também no livro que eu estou coloquei na verdade, porque ele já está nas livrarias, na verdade, né? É sobre a questão do comportamento nos lares, voltando para dentro de casa. Algumas inversões de valores. Quando eu digo inversão, os papéis estão sendo trocados, muitas vezes. Não é de uma forma geral, não, porque eu não posso falar nada generalizando, né? Porque existem as particularidades e as exceções. Mas pelas entrevistas que eu fiz por aí, pelo mundo, né, pelo Brasil, que eu sou professora de História e sou amante realmente da literatura, do ler, do falar. E o professor geralmente conversa muito. E de tanto ele conversar com aluno, com colegas, a gente vai entendendo um pouco de cada ser e um pouco de cada família. E a inversão seria o filho, ou filha, neto ou neta, às vezes está meio confuso. Confuso com o quê? Tem um comportamento onde acha que tudo pode ser falado para a família. Mas às vezes também os genitores fazem isso também. Tá? Estou falando da família em si. E os papéis, eles têm que ficar todos nos seus devidos lugares, não é? Eu tenho percebido também, não sei vocês, eu quero aqui conversar com vocês, eu vim aqui pra gente trocar essa ideia, né? Coloquei no livro, mas não quer dizer que a gente não venha conversar sobre isso, ter pontos de vista também diferentes, porque a gente tá sempre aprendendo um com o outro. Então, tipo, às vezes o filho tá meio rebelde, aí quando a rebeldia a rebeldia é uma coisa boa também. Ser rebelde significa que você quer chegar mais adiante, você quer sair da sua zona de conforto e ir para novas descobertas. Mas a rebeldia que eu falo é uma rebeldia que foge um pouquinho dessa boa rebeldia e chega a uma coisa chamada respeito. Eu quero dizer, falta de respeito, né? Onde o filho fala mais alto do que o pai ou do que a mãe e muitas vezes é até uma agressão mesmo, uma agressão verbal, né? Uma agressão psicológica. E quem sabe, às vezes, a agressão física. É possível, né? Porque tudo vem de um ponto, né? E o ponto de uma divergência, sem ser bem conduzida, de um conflito, ela pode gerar, sim, pode gerar agressões que não nos fazem bem. Isso eu chamo de inversão de valores devido ao comportamento de filhos com os pais, de netos. E não vou também deixar fora as mães, ou os pais, ou os avós, ou os tios, que às vezes também exageram, né, com o excesso de autoridade, que a gente está vivendo uma realidade hoje, no século XXI, onde tem que ter limite, mas não autoritarismo, isso aí já passou. Porque isso todo mundo já notou que não leva a nada. Realmente não nos traz muito benefícios, não é verdade? Agora, o limite do que você está fazendo, do que você está falando, né? Com quem você está falando, são seus pais ou sua mãe com seus filhos, é necessário que exista um limite, porque ninguém pode viver no seu próprio eixo. Nós somos seres socializados, né? Vivemos dentro de uma sociedade, que eu também coloco isso aqui no meu livro, né? Sobre essa questão do social e as regras da sociedade. Aí muita gente fala assim, mas como assim regras? A gente não tem que seguir regras, tem sim, porque o homem, ele não tem condição, ser humano, né, de se bastar a si próprio para nada, sozinho não, ele não vai chegar a lugar nenhum, até porque dentro da sociedade você tem seus grupos sociais, onde você faz parte, né, de igrejas, de esportes, de diversas coisas que você sempre tem seus grupos, para conversar, para trocar ideia, então cada grupo tem uma regra. Então a gente tem que seguir algumas regras. E a da sociedade é necessária. É preciso seguir, né? Porque o homem não pode girar sozinho, de maneira alguma. Está muito longe da gente chegar a essa educação nossa interna. Você criar, porque você vai ter que criar
limites, vai ter que criar valores diferentes para que você seja única. Mas é difícil chegar a esse nível, né? Porque até hoje eu, pelo menos, ainda não conheço uma sociedade, seja aqui no Brasil e outros países, em que você consiga viver uma anarquia, né? Anarquia é quando você fica sem governo, mas quando eu estou falando governo, eu não estou preocupada com o governo dentro da política, não. Eu estou preocupada com o governo de nós mesmas, de fazermos essa relação social, né? Onde vai haver as divergências, os conflitos e, como resultado, as boas respostas, porque tudo são falados. Aquilo que os pais não falam por terem, às vezes, até medo dos filhos, ou os filhos também que se calam, são tímidos, mas tem situações dentro da sua família que ele não está se sentindo bem, não está sendo confortável, e que ele também não fala. Eu estou convidando vocês a falarem dentro de casa. Mas quando eu digo falar, é deixar de guardar aquilo que está te incomodando. Porque o ser humano, ele tem muito amor dentro de si. Embora as pessoas falem assim, o mundo de hoje não existe mais amor, acabou-se tudo. Não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano, ele sempre foi amor. Ele nasceu do amor e ele é amor. Agora, talvez estejamos num momento de vida onde deixamos adormecer essa coisa que é chamada amor. Porque o que é que transforma a vida do ser humano? Está aqui colocado também no livro. Eu senti necessidade de falar. É o amor. O amor, ele é a base de tudo. E relacionamento, né, no trabalho, quando eu falo assim, família, eu falo também as famílias, os valores das famílias. Trabalho, seu trabalho, né, onde você atua profissionalmente, também é família. Na verdade, tudo é família. Vivemos um clã muito grande que a gente vai chamar de várias famílias e de novos modelos dessas famílias. É por aí que eu estou encaminhando, que o meu livro foi encaminhado. Mas depois eu volto em outro momento para a gente conversar mais sobre isso. Tá bom? Obrigada.